começando aqui a gravação. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Rômulo, professor da disciplina de Design Científico. Hoje vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina, que é uma aula essencialmente sobre o manual de paper da UNDB. Como vocês já devem ter conhecimento, os papers, né, são uma das principais metodologias ativas utilizadas lá pela UNDB. Inclusive, a nossa instituição é muito conhecida, muito famosa por usar essa metodologia que exige do aluno, não é algo muito simples e facinho de fazer, e por causa desse critério, desse rigor, inclusive a nossa instituição é muito reconhecida por ser uma instituição séria, que cobra realmente dos alunos, e é uma forma de se exercer, de se praticar o conhecimento científico, a pesquisa, desde o início da trajetória acadêmica, da jornada que vocês estão começando a fazer agora na universidade. Então, pode ser que daqui a pouco, em outras disciplinas, alguns professores comecem a cobrar que vocês elaborem paper. Nesta disciplina, o nosso trabalho fundamental vai ser de produção de um paper. Vai ser um pocket paper, um mini paper por causa da quantidade de dias que a gente tem para produzir. Então eu levei isso em consideração. Então a minha proposta é que seja um paper menor, não vai ter aquele tamanho em quantidade de páginas, mas isso não significa que não vai ser cobrado que vocês façam com muito zelo, observando mesmo os bons critérios para se fazer uma pesquisa científica. Beleza? Então, eu vou começar a fazer a exposição da aula, apresentando em mais detalhes para vocês. Qualquer dúvida, quem está aqui ao vivo pode mandar perguntas ou pode também ligar o microfone para tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, tá bom? Inclusive assim, professor, o senhor está falando muito rápido sobre esse assunto e é preciso que a gente volte um pouquinho, tá bom? E peço também bastante atenção para na hora que eu for falar sobre os prazos. É bem importante que vocês cumpram os prazos, inclusive como um exercício para as outras disciplinas que vocês vão fazer e que os prazos para o primeiro cheque, segundo cheque, para a entrega do trabalho, é um dos critérios assim fundamentais para que vocês possam se dar bem nesse trabalho do paper, beleza? Vou começar então a fazer aqui a exposição do material que eu trouxe para vocês. Eu fechei. Deixa eu só abrir rapidão aqui. Pessoal, o paper também pode ser chamado e é conhecido como artigo científico principalmente. Alguns congressos que vocês possam se interessar em participar, eles fazem chamadas de artigos para o aluno, para os pesquisadores fazerem submissão de artigos, ou pode chamar também de paper, tá bom? Mas tudo que eu estiver me referindo aqui tem a ver com o relato de uma pesquisa científica na forma de um paper ou de um artigo científico. Tá? Na UNDB nós chamamos de paper. Vou fazer a projeção aqui para vocês acompanharem. Mais para frente eu vou usar o manual de paper para que vocês possam ir acompanhando, vou mostrando mais ou menos quais são os itens necessários para fazer esse trabalho. Só me dê um retorno aí por áudio se está aparecendo na tela de vocês o slide. Tá sim. Tá. Obrigado, Elaine. É Elaine ou Elaine? Tá aparecendo. Obrigado. Elaine. Elaine. Tá bom. Então, pessoal, como já adiantei, essa nossa aula é baseada no manual de paper da UNDB, tá? Então, pode ser que em outros lugares vocês encontrem, se for um congresso, por exemplo, talvez o congresso peça outra estrutura na forma de organização de um paper ou de um artigo científico. Mas esses itens que vêm e que são propostos pelo manual da UNDB são meio que alguns itens gerais que a gente vai encontrar em toda a pesquisa científica. Por quê? Nós estamos lidando com um tipo de discurso que é o discurso da ciência,
que tem os seus próprios critérios para que esse discurso seja considerado como algo válido. Então, para que uma pesquisa científica seja reconhecida como válida, é preciso ter observação das metodologias, do referencial teórico, objetivos bem definidos, um tema, um objeto bem recortado, definição de algumas hipóteses. Então, são elementos que vocês vão encontrar em todo tipo de pesquisa científica. Pode ser uma monografia, pode ser um artigo de disciplina ou um artigo de um doutor, pós-doutor, pode ser uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Em qualquer relato, em qualquer relatório que for de base científica, vai precisar demonstrar esses elementos, tá bom? E eu vou apresentar aqui para vocês como é que isso aparece a partir do manual do aluno para realização do paper. Paper que é uma das metodologias ativas utilizadas pela UNDB, né? A nossa instituição é bastante reconhecida por utilizar o paper, o case, né, como processo avaliativo, e que isso tem tornado, inclusive, a UNDB uma referência no ensino superior por utilizar esse tipo de metodologia mais criteriosa, mais rigorosa, e que Professor, instiga... Oba! paper é uma sigla, é uma palavra em inglês, como é que É é? Só inglês, para eu entender direito. É é uma inglês. palavra, é uma palavra em inglês. Ah, tá ok. Você quer uma sigla... Não. Que na tradução seria o papel, né? Mas numa tradução assim literal seria papel, né? Mas é como também na academia, na área da produção científica no exterior, é chamado artigo científico por esse nome. A UNDB acaba adotando esse nome específico, e não artigo científico, porque esse manual é bastante influenciado por algumas linhas utilizadas em universidades dos Estados Unidos. Então, por isso a instituição acabou adotando esse nome, porque também são universidades que influenciam o desenho que a UNDB faz de suas metodologias ativas, tá bom? Então, por isso a utilização desse nome paper. Mas leia aí como um artigo científico, como um relatório do trabalho científico. Beleza? Beleza, vamos lá. professor, valeu. E aí, antes de tudo, eu queria perguntar para vocês qual que vocês consideram que é o papel da ciência e da pesquisa científica? Liguem aí o microfone para que vocês me digam qual é o papel da ciência e da pesquisa científica. Para que serve a investigação científica, o rigor que os pesquisadores precisam ter em seus trabalhos? Eu acho que a pesquisa é para trazer conhecimento, né, para a pessoa. Acho que em relação à ciência, acho que a pesquisa é eficaz para o conhecimento da área de trabalho. Uhum. Elaine? Estava aqui pensando, mas eu acredito que seja para, eu penso assim, linkar assuntos. Estou pensando aqui em pesquisa científica, tipo um TCC, né? Como um trabalho de fim de curso, que na verdade é uma pesquisa também, né? É uma forma de se fazer o trabalho de fim de curso. Acredito que para linkar assuntos e aí dentro daquele estudo você de repente descobre, como o Pedro falou aí, encontra conhecimentos aí que de repente não era conhecido, né? Não só para você, mas que pode aí ter uma importância para a sociedade, enfim. Uhum. Você já fez TCC? Já eu sou formada em engenharia de produção. Ah, legal, muito bom. Pedro, você já fez TCC? Não, ainda não. Tá bom. Mas
teve um aspecto aí na fala da Elaine que foi bem direto ao ponto do que é uma pesquisa científica e do papel que cumpre a ciência, né? Então, toda investigação científica... E aí, pessoal, o TCC que vocês fazem é uma pesquisa científica. Obviamente que, assim, o grau de exigência de alguns aspectos da pesquisa vai mudando de acordo com o nível em que você está de formação. Se é um curso de graduação, a cobrança é em determinado nível. Se for um mestrado, um doutorado, vai aumentando o rigor, tá bom? Mas tudo isso faz parte de um tipo de investigação, de um tipo de pesquisa científica, beleza? Então, a gente também faz vários exercícios desse tipo de pesquisa durante a nossa trajetória acadêmica nas diversas disciplinas, nos componentes curriculares pelos quais nós vamos passando, tá? E a Elaine falou assim que a pesquisa científica tem a ver com a possibilidade de descobertas, né? E é muito nessa linha mesmo. Porque a ciência, toda a pesquisa, ela surge a partir de uma interrogação, a partir de uma pergunta, a partir de um problema que exista. Porque, assim, se fosse para descobrir ou ter respostas que já foram respondidas, não era necessário fazer uma pesquisa científica. Obviamente, como vocês vão ver daqui a pouco, em alguns slides, esse paper que a gente pede na UNDB, ele muitas vezes é uma revisão bibliográfica. Você vai pesquisar o que outros estudiosos já falaram sobre aquele assunto, para que você possa fazer as suas próprias reflexões e as suas críticas sobre aquele assunto. E tem outra modalidade, que é o estudo de caso, que é quando você também faz esse apanhado do que outros pesquisadores já estudaram sobre o assunto e você aplica isso na análise de um caso mais específico, né? Então, no paper que vocês vão utilizar na UNDB, para as disciplinas, vão ter essas duas características, tá? Mas mesmo que seja uma revisão bibliográfica, você tem que fazer uma pergunta, né? E a partir dessa pergunta, ir buscando respostas a partir do que outros cientistas já estudaram sobre o assunto, tá bom? Então, o papel da ciência é esse também, de dar respostas por meio de análises sistematizadas para questões da nossa realidade. E aí tem as ciências sociais, tem as ciências humanas, tem as ciências exatas, ciências biológicas, cada um campo desse do conhecimento que busca respostas para a sua área de saber, né? Então, vocês trabalham com administração contábil, né? Então, vocês vão fazer seus trabalhos de pesquisa dentro dessa área que é da administração, da contabilidade. Tá, beleza? Então, como eu já antecipei, pode falar, mas como eu já antecipei, para esse paper que vocês vão produzir na minha disciplina, nesta disciplina aqui de design científico, e também em outras disciplinas que vocês possam fazer e o professor cobrar, tem duas modalidades que serão cobradas, que poderão ser cobradas. Tem o paper de pesquisa relatório, que a gente pode também chamar de revisão de literatura. Também há outro termo que se utiliza, que pode utilizar para essa revisão bibliográfica, que chama estado da arte. Você vai fazer um levantamento sobre o estado da arte, que seria a gente pensar mais ou menos assim: em que estágio as pesquisas científicas dessa área estão? Tá bom? Que era para pensar assim, bom, eu vou fazer uma revisão buscando quais foram os artigos científicos publicados nos últimos 5 anos sobre determinado assunto, tá bom? Então eu vou ver até onde as pesquisas naquela área conseguiram ir. Então eu faço um levantamento do estado da arte, eu faço uma revisão de literatura ou uma revisão bibliográfica, tá bom? Nessa modalidade, o escritor recolhe várias informações sobre um determinado assunto
e apresenta um texto com suas próprias palavras, de maneira coerente e organizada. Observem bem, pessoal. É um texto que você vai produzir sobre a pesquisa que outras pessoas fizeram, mas não dá para a gente reproduzir o que foi dito. A gente vai fazer ali um resumo, como eu já tratei de resumo na aula de ontem, na aula passada, né? Você vai fazer um resumo ou uma resenha apresentando suas críticas, mas no fundo, na centralidade, esse relato sobre a pesquisa de outra pessoa tem que ser feita utilizando suas próprias palavras. Por que que eu chamo atenção para isso? Pessoal, nós temos que ter muito cuidado para não cometer o crime de plágio, né? O crime de plágio pode custar, inclusive, a cassação do seu diploma na área. Então, tenham muito cuidado, principalmente para cair naquele vício que algumas pessoas têm, que é de pegar material na internet e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quando vocês forem fazer os artigos, o paper de vocês, reescrevam aquilo que o autor falou, as conclusões a que ele chegou, usando suas próprias palavras, tá bom? Mas tem algum momento do paper que você pode colocar uma citação do autor? Tem. Não só pode colocar, como é muito recomendado que se utilize citações, porque aquilo vai dar um peso para o seu paper, né? Porque como é que o discurso científico é construído? Ele é construído com base no que as pessoas que vieram antes de ti já falaram. Então você pode usar essas citações, mas aí seguindo as regras que estão previstas na ABNT para isso. Por exemplo, se você faz uma citação direta é quando você extrai aquele texto do outro autor integralmente, você não muda uma palavra. Aí tem que colocar entre aspas, tá? E botar a referência do sobrenome do autor, o ano daquela obra e de qual página você tirou, tá bom? Isso se for uma citação direta. Se tiver mais de 3 linhas, você faz aquele recuo com 4 centímetros, né, de recuo, e aí você bota separado assim do texto, se tiver mais de 3 linhas reproduzidas. Se for menos de 3 linhas, você bota dentro do parágrafo, utilizando também aspas, e coloca a citação. Mas pode acontecer também de você fazer uma paráfrase daquilo que o autor disse. Quando você faz uma paráfrase, você reescreve aquilo que ele disse, usando as tuas palavras, mas ali naquele seu texto, tem vários elementos que foram ditos pelo autor, que não é uma invenção sua. E aí isso daí a gente chama de citação indireta. E aí na citação indireta, não precisa botar aspas, mas você precisa, no final do parágrafo ou no final de uma frase em que você tiver parafraseado o autor, você coloca a referência também, de onde, em qual página que aquele autor falou sobre aquilo. Tá bom? Deu para compreender, pessoal? Ou ficou confuso assim, só ouvindo? Não, certinho. É porque, assim, eu estava entendendo que no paper nós iríamos apenas falar com as nossas palavras, e aí eu me lembrei justamente desse ponto, né, da citação direta. Não, Mas tá ok, perfeito. ficou claro. Não, perfeita a sua pergunta. Muito bom. Porque o paper não é só isso. Você não vai só reescrever com suas palavras. Vai ter a citação também de autor, de outro autor. Você pode comparar o que um autor disse com o outro, aí você traz citação de vários autores. Isso vai enriquecendo, inclusive, o seu texto. A única observação é que quando você fizer isso, vamos usar o termo da internet, né? Quando você copiar e colar uma parte integral do texto, você tem que lembrar de botar entre aspas, porque aquilo é fala de outra pessoa, e colocar a referência, tá bom? Só tendo esse cuidado, porque pode ser, e hoje muitos professores fazem isso para se resguardar,
jogam o texto lá num programinha que é detector de plágio, e aí, se tiver cópia do que está na internet, Farejador. exatamente, Eita. exatamente, exato. E aí, pessoal, existe outra modalidade de paper, que é o paper de pesquisa argumentativa, o paper argumentativo ou estudo de caso. O que diferencia? Eu já até antecipei para vocês ainda há pouco. O escritor realiza um estudo de caso a partir de fundamentações teóricas, apresentando a metodologia empregada no estudo e os resultados e discussões também do estudo. Então, por exemplo, vocês vão fazer um paper sobre métodos gerenciais. E aí vocês querem estudar um caso lá no trabalho, na empresa em que vocês atuam. Aí vocês fazem um relato daquele caso, vocês descrevem, mas aí também não pode ser só você não pode só descrever aquele caso. É preciso que você traga as fundamentações teóricas, que os teóricos já falaram sobre aquele assunto, para você fazer como que uma costura ali entre o caso e a fundamentação teórica, tá bom? Porque é isso que vai dar um status de que você está fazendo uma análise daquele caso, uma análise com base técnica, com base científica, tá bom? Então, o estudo do caso, só para fixar, ele não é só uma descrição do caso. Ele precisa ter fundamentação teórica quando se tratar de um paper. E aí eu trouxe só essa imagem aqui, que é uma imagem que eu peguei no Instagram da UNDB, que traz aqui na camisa, né? Cases, Papers e UNDB. Já virou uma marca mesmo da nossa instituição. Está no nosso DNA, está no DNA da UNDB, essas metodologias ativas, né? E aí eu quero mostrar para vocês por que a UNDB investe nesse tipo de metodologia. O que o paper proporciona que tenha feito com que a nossa universidade adote essa metodologia como uma estratégia para educar melhor, para formar melhor os nossos profissionais. Então, por que trabalhar com paper? E aí acompanha aí a leitura que eu vou fazer. O paper, ele demonstra que o escritor, e no caso o aluno, leu bastante sobre um determinado assunto, aumentando a sua familiaridade com pesquisas bibliográficas. Para você escrever o seu paper, você tem que ler bastante sobre aquele assunto. Professor, mas basta eu encontrar outra pesquisa sobre esse assunto? Não. A ideia é que você encontre várias pesquisas, vários textos sobre aquele assunto, pode ser livro também, e aí você vai vendo que vários autores, vários pesquisadores já produziram sobre aquela temática, tá bom? Então, ao fazer isso, você vai demonstrar que leu bastante sobre um determinado assunto e conseguiu aumentar a sua compreensão sobre aquela temática. Para escrever, pessoal, e para escrever com as nossas próprias palavras, a gente vai ter que ter assimilado a informação sobre o assunto. Primeiro que se a gente for escrever sobre algo que nós não entendemos, com certeza vai ficar ali um texto bastante incoerente, sem coesão, fica uma coxa de retalhos, mas não faz sentido para quem lê, né? Então você só consegue escrever bem se você tiver assimilado bem aquele assunto. Se você escreveu, significa que você pensou sobre aquele assunto de uma forma criticamente, sobre os textos e sobre o assunto. E, finalmente, você consegue escrever um trabalho técnico-científico completo sobre o assunto. Então, observem por que se investe nessa metodologia, né? Tem todo um percurso na hora de produção do paper que faz com que o aluno se dedique ali para... Vocês vão ter que, primeiro assim, decidir um tema. Eu vou querer escrever sobre tal tema, que tem a ver com a minha prática profissional. Eu vou ter que cair na internet, nos repositórios digitais, para pesquisar sobre aquele assunto. Depois eu vou ler sobre esse assunto. Depois de ter lido, eu vou pegar as principais
partes que eu gostei, o que eu fiz de fichamento, aquilo que eu compreendi, e eu vou ter que escrever a partir do que eu assimilei, a partir do que eu compreendi. Então, você faz todo um exercício que te ajuda a aprimorar a tua escrita de um trabalho científico, de um trabalho técnico, e te ajuda também, no final das contas, a aprender mais sobre aquele assunto, que é o nosso propósito de quando a gente vem para um curso de graduação. Eu vou apresentar de uma forma sucinta aqui para vocês quais são os elementos que vêm na estrutura de um paper. Mas eu vou passar um pouco rápido por esta lâmina, porque em vez de eu ficar mostrando aqui, eu vou abrir o manual de paper para eu mostrar para vocês o que precisa vir em cada um desses pontos e também o que vocês precisam entregar em cada cheque do paper, tá bom? Então eu vou falar rapidamente aqui, só para vocês já terem uma ideia geral sobre cada um desses itens da estrutura, mas depois eu vou apresentar e falar de cada um deles mais detalhadamente e dessa vez já observando o que vocês precisam entregar em cada um dos cheques que eu vou fazer. Então, o primeiro tópico é de delimitação do tema e a escolha do título do seu paper. Eu vou escolher qual é o tema que eu vou trabalhar. Então, eu quero trabalhar sobre métodos gerenciais. Mas dentro de métodos gerenciais, qual vai ser? Esse vai ser o tema, né? Aí, para eu fazer uma delimitação desse tema, eu tenho que estabelecer mais precisamente o que eu vou estudar. Aí pode ser assim: métodos gerenciais no varejo em empresas maranhenses. Métodos gerenciais no varejo em empresas maranhenses. Então, você faz uma delimitação daquele texto. Porque sobre métodos gerenciais, existe uma infinidade de temáticas que você pode trabalhar. Aí você especifica, define ali com que aspecto você vai, qual aspecto daquele tema você vai investigar, tá bom? Isso que é a delimitação do tema. E o título é o título mesmo que vem lá no começo do seu paper, né? Métodos gerenciais no varejo de São Luís do Maranhão. É o seu título, né? Então tem ali ligação com o tema, que no fundo é o objeto, que pode ser um objeto empírico, se tiver um case ali, ou pode ser um objeto teórico, sobre o qual você vai tratar no seu paper. O problema, como eu falei para vocês, toda pesquisa nasce de uma interrogação, nasce de um problema. Então, quando vocês forem escrever o problema de vocês fazem ali uma contextualização sobre o assunto, vai escrevendo um pouco sobre o assunto e apresenta ali, a partir dessas primeiras observações, chegamos ao nosso problema central. Pessoal, se vocês quiserem pegar caneta para ir anotando algumas dicas que vão saindo aqui mais espontaneamente enquanto eu falo, peguem, tá bom? Que vão ajudar talvez vocês até na escrita do paper de vocês, tá? Então, você vem contextualizando, chega em determinado momento que diz assim: depois dessas observações, chegamos ao nosso problema de pesquisa, que é tal, tal. Aí você escreve o seu problema na forma de uma pergunta. Tem que ter ali uma interrogação para demonstrar que ali é o seu problema de pesquisa. E aí o que você vai buscar, o seu objetivo, tem que estar relacionado com esse problema, tá bom? As hipóteses já são possíveis respostas, possíveis resultados que a sua pesquisa pode encontrar. Nesse momento, a gente vai trabalhar ainda numa posição ainda hipotética. Não significa que no final da pesquisa você vai comprovar, você pode inclusive refutar essa tese. Dizer, depois da investigação, depois de pesquisar sobre isso, nós concluímos que essa hipótese não se sustenta, tá? Então, a hipótese ela pode ser confirmada ou ela pode ser
refutada. Nas ciências sociais, nas ciências humanas, tem muita gente que questiona se é válido colocar hipótese ou não, porque isso está, às vezes, muito relacionado às ciências naturais, às ciências médicas, da saúde, tá bom? Mas na estrutura do paper da UNDB é obrigatório que tenha a hipótese. Então... Seria tipo... Desculpa, professor. Não. A hipótese seria tipo para dizer assim, isso que nós vamos estudar aqui faz sentido ou não, é isso? Não, seria mais ou menos assim. Por exemplo, me diz uma pergunta, você que está ali dentro da sua empresa, sobre gestão. O que poderia ser uma pergunta de pesquisa, para a gente pesquisar? Me diz aí um assunto que pode gerar um paper. Pedro também pode falar sobre isso. Eu vou dar um exemplo a partir da minha tese, tá? Enquanto vocês pensam aí se tem alguma questão que pode gerar uma pergunta de pesquisa. Mas, por exemplo, na minha tese, eu estudei dispositivos de participação social que ocorrem no ambiente digital, né? No ambiente online. Eu estudei um método de participação social daqui do Brasil e outro da Prefeitura de Madrid. E aí a minha pergunta de pesquisa era mais ou menos assim. Como eu sou da área de semiótica, minha pergunta ficou: quais os sentidos de democracia estão sendo construídos pelos dispositivos digitais de participação social no Brasil e na Espanha? Entendeu? Essa era a minha pergunta de pesquisa. Aí uma das minhas hipóteses, eu não vou lembrar, minha tese está até aqui pertinho, mas não dá para pegar agora. Alguma das hipóteses. Minha hipótese 1. Os governos do Brasil e da Espanha utilizam métodos de participação para dar a impressão à população de que são governos democráticos e abertos para ouvir a opinião do povo. Entenderam? Essa vai ser a minha hipótese. A minha pesquisa vai ser para comprovar ou para refutar essa hipótese. Entendeu? Entendi, é uma afirmação que Uhum. durante a pesquisa nós vamos entender se é isso mesmo ou não. Perfeito, perfeito. Então, o problema é uma interrogação e a hipótese já é uma afirmação sobre aquele tema. Perfeito, Helene, perfeito. Então, vamos seguir, que já deu para compreender. Aí vem a justificativa. O que vai ter na justificativa? Você vai dizer por que merece que você faça aquele estudo. Isso daí é bem importante quando a gente vai submeter os projetos, por exemplo, para uma agência de fomento, como a FAPEMA aqui do Maranhão, que patrocina, que financia pesquisas científicas. Porque você tem que justificar por que essa pesquisa merece ser feita. Aí você pode justificar dizendo que essa pesquisa vai contribuir para a pesquisa naquele campo do conhecimento. Você pode dizer na justificativa que a sua pesquisa faz um diálogo com um conjunto de pesquisadores que têm se debruçado, que têm se dedicado para estudar essa temática, porque aí você, nessa justificativa, você vai demonstrar a sua contribuição como pesquisador para o campo do conhecimento, para aquela área do conhecimento, tá? Então você pode justificar por isso, você pode dizer que ainda existem lacunas na pesquisa científica sobre esse assunto, você pode falar sobre a importância desse assunto para a prática ou para a sua prática. Você pode dizer assim, eu vou estudar métodos gerenciais por causa na minha prática profissional, eu tenho trabalhado com isso e com aquilo, então foi assim que despertou o meu interesse sobre essa temática. Você pode falar da relevância social, da relevância para o nosso estado do Maranhão, na justificativa que você vai apresentar essas razões, esses motivos para fazer o investimento na produção científica, beleza?
Objetivos. Se você tem ali um problema na forma de pergunta, você tem que fazer um objetivo com um verbo que indique a ação que você vai fazer para alcançar determinado resultado. Então, os objetivos, eles sempre vêm precedidos com um verbo no infinitivo. Como assim, professor? Objetivo geral: analisar como a rede de varejo de São Luís adota métodos gerenciais. Analisar, investigar, mapear, identificar, explicar, compreender, são verbos que você pode utilizar na hora de traçar os seus objetivos. Aí sempre tem que ter um objetivo geral e objetivos específicos que você vai buscar, tá bom? O referencial teórico tem a ver com as teorias que você vai utilizar para fundamentar o seu trabalho. Então, você vai buscar os autores mais conhecidos da área, você vai buscar os últimos artigos que foram publicados naquele campo do conhecimento, para você dar uma sustentação ali teórica. Como eu disse para vocês, mesmo que seja um estudo de caso, para que ele tenha validade científica, você tem que embasar teoricamente. Tá? A metodologia tem a ver com o percurso, com o caminho que você vai fazer para que você consiga alcançar aquele objetivo na pesquisa, tá? Essa metodologia tem que ter uma base teórica também. Então, tem alguns autores que, inclusive, falam em referencial teórico-metodológico, porque a metodologia não é só assim, tirar da minha cabeça, eu vou fazer isso, aquilo e tal. Eu tenho que fazer um percurso que seja válido cientificamente. E as referências é quando a gente deixa ali a lista dos autores que nós consultamos para fazer aquela pesquisa. Alguma dúvida até agora, pessoal? Ou está tranquilo? Professor, só repete aí sobre o referencial teórico e a metodologia, por favor. O referencial teórico, você vai buscar assim. Por exemplo, você já decidiu qual é o tema que você vai abordar no seu paper, não é isso? Eu já tenho o tema. Então, eu vou pensar agora quais são os autores que já escreveram sobre esse tema. Aí eu vou, foi o autor tal, autor tal. Eu vou ler os livros desses pesquisadores, eu vou pesquisar artigos científicos que já foram escritos sobre esse tema, e aí eu vou trazer um resumo dessas teorias que vão dar ali como se fosse uma sustentação. Você é da engenharia, né? Mas é engenharia civil ou é produção? Não, engenharia de produção. De produção, né? Enfim, mas eu também não conheço muito de engenharia, eu ia citar um exemplo do alicerce, né? Então, se você vai construir... Pronto, eu falei no meu estudo, eu falei sobre gestão de estoque. Uhum. E aí, quais foram os autores que tratavam sobre gestão de estoque? Pois é, eu não vou lembrar agora, mas eu encontrei, assim, só de livro, né? Sem as pesquisas da internet. Uhum. Só de livros eu encontrei 5. Tive que ler 5 livros para poder escrever. Exato. O referencial teórico é exatamente isso, né? Você consultar o que os pesquisadores, o que as pessoas que são referência naquela área já escreveram sobre o assunto. Aquilo vai servir como o teu alicerce sobre o qual você vai construir a sua pesquisa. Por que isso é importante, pessoal? Porque, assim, a ciência... Tem até muita gente que tem a ideia de que a ciência ela é feita por saltos de genialidade. Porque a gente tem muito na cabeça a ideia de Einstein, de Isaac Newton, os grandes cientistas historicamente conhecidos, né? Mas para que a gente chegue, para que a ciência consiga avançar, ela precisa que várias pessoas ali tenham dado a sua contribuição, um pouquinho. Então, quando eu vou escrever alguma coisa, eu não posso imaginar que eu estou inventando a roda, tá? Teve gente antes de mim que já escreveu sobre aquele assunto ou sobre algo muito parecido.
Então eu tenho que dar uma olhada para trás e ver quem são as pessoas que são referência sobre esse assunto e que vão dar sustentação ali para a minha pesquisa, tá bom? Então o referencial teórico é isso. E a metodologia são os procedimentos que você vai usar para fazer a análise do seu objeto de estudo. Se for um paper, por exemplo, um paper do tipo bibliográfico, estudos de caso, aí você vai dizer que você vai fazer um levantamento, na metodologia tem que constar isso. Vou fazer um levantamento bibliográfico dos estudos que foram realizados sobre tal assunto. Depois eu vou fazer um fichamento, vou agrupar esses textos que eu estou estudando de acordo com as temáticas. A partir disso, eu vou fazer o relato sobre aquilo, né, que é a parte também da escrita. Enfim, você vai descrevendo como se fosse o passo a passo de cada parte no percurso que você vai fazer, tá bom? Então você vai citar ali como que você vai analisar, como que você vai tratar os seus dados, beleza? Aí, indo adiante, quero falar de cara aqui para vocês sobre os nossos prazos e sobre a pontuação que cada um dos momentos do trabalho vai contar na avaliação de vocês. No paper, nessa metodologia adotada na UNDB, sempre é feito um primeiro cheque, que é como se a gente fosse passar por uma... Não sei, como é que a gente chama quando está lá no primário? Que o professor vai dar o visto, né, no trabalho? É como se fosse mais ou menos isso. O professor vai fazer o primeiro cheque, você vai entregar o primeiro cheque, que é algo muito mais simples, é como se fosse ainda um planejamento da sua pesquisa. O segundo cheque já tem alguns itens ali que são obrigatórios que você apresente, é por isso que eu vou abrir o manual para mostrar para vocês. E aí, o primeiro cheque, na nossa disciplina aqui, vocês vão ter que entregar na próxima sexta, no dia 10/4. Vai valer 1 ponto na avaliação. O segundo cheque vai ter que entregar no dia 17 de abril, valendo 2 pontos. E o trabalho final a ser entregue no dia 28 de abril, valendo 7 pontos. E aí não se preocupem que eu vou demonstrar agora para vocês, e também já está na plataforma, o manual de paper, que depois vocês podem fazer uma revisão com mais calma, tá? E outra coisa, eu estou completamente à disposição de vocês, para que vocês possam me procurar enquanto estão elaborando. Não deixem para me procurar em cima da hora, porque eu tenho várias atividades também para cuidar, mas se vocês me procurarem com antecedência, eu estou à disposição para dar qualquer suporte, toda a ajuda que vocês precisarem na elaboração do paper aqui para a nossa disciplina, tá bom? Vou agora abrir um manual. Depois eu volto para essa lâmina aqui. Vou abrir o manual do aluno. Para tratar especificamente, vocês já conseguem ver aí na tela de vocês? Me dê um retorno de áudio, por áudio. Dá para ver sim. Ótimo. Vou ver se eu aumento um pouquinho a tela. Vocês estão acompanhando em computador ou por celular? Eu estou no celular. Certo. Então, aumentei um pouquinho. Tá tendo um delay. Eu tô aqui falando com o meu celular, usando o microfone no celular e projetando no computador. Porque eu já fiz teste com outras turmas e o áudio e o som do meu celular saem melhores do que o meu computador. Mas eu estou percebendo aqui que tem um delay, tem um atrasozinho para chegar as informações aí para vocês. Pessoal, vou mostrar agora quais são os itens que precisam aparecer no paper de vocês no primeiro cheque. Ou seja, o que vocês vão precisar apresentar na próxima sexta-feira aqui para essa disciplina. Bota o nome do curso, o período em que vocês estão,
a disciplina, design científico, o nome do professor. Aí vocês vão botar em cima o tema, sobre o que você vai tratar. Então, como foi mesmo o teu tema lá do TCC, Elaine? Elaine, Oi, oi. como foi o tema do seu... Foi sobre gestão de estoque. Então, você bota lá nesse tema. Gestão de estoque é o seu tema. Ainda não é preciso ter um título. O título vem um pouquinho lá na frente, tá? Mas você bota o tema geral sobre o assunto que você vai tratar. Aí põe o seu nome e depois coloca a delimitação do tema e o título. Como diz aqui no manual, o título precisa ser claro, concreto, bem caracterizado e com limites bem definidos em termos de tempo e espaço. Isso é bem importante. Então, por exemplo, o tema geral ali da Elaine foi gestão de estoque. Para que seja um título e um tema bem delimitado, precisa ter gestão de estoque em empresas maranhenses no período de 2019 a 2020. Porque nós precisamos fazer esse recorte em termos de tempo e de espaço. Porque depois você pode ser questionado, mas em 2015 teve uma empresa que aconteceu isso e aquilo, então essa conclusão que você chegou, a que você chegou, não se sustenta. Aí você vai argumentar, mas esse caso que aconteceu em 2015 não está ali no limite do meu tema. Por que a gente faz isso? Porque a realidade, pessoal, a nossa realidade é muito axiomática, ela é muito complexa, muito ampla, e mesmo que a gente faça escolha por um tema, nós nunca damos conta de esgotar aquele tema, de falar tudo que tem relação sobre esse tema. Então a gente faz essa delimitação, esse recorte, para que a gente dê conta daquele tema. E tem que ser algo que, por exemplo, o paper de vocês vai ser feito em menos de um mês. Então não adianta fazer um tema assim muito amplo, já que vocês não vão dar conta, possivelmente, porque tem outras atividades, tem um trabalho de vocês, então precisa estar bem delimitado. Não adianta O ser outro muito complexo, né? exato, E exato, tem que ser professor, algo. aí eu já lhe pergunto, são quantas páginas? Pois é, em geral, o paper da UNDB tem 15 páginas. Para essa disciplina, considerando o prazo que vocês vão ter, eu vou fazer uma versão reduzida para 7 páginas, tá bom? Eu acho que 7 páginas está bacana para vocês já fazerem um exercício de como fazer um paper, tá certo? Aí essas 7 páginas geral, 7 páginas só de desenvolvimento. Não, já incluindo a introdução, a conclusão, só não vamos contar a capa. Se bem que paper, né? Poxa, eu podia contar a capa, né? Paper, na verdade, nem precisa de capa, você vai direto já para o assunto. Mas, enfim, contando ali a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as referências, tá bom? Aí depois tem a construção do problema. A construção do problema é um breve texto com uma contextualização do problema de pesquisa, seguida de olhe, faz até uma ressalva aí, apenas uma pergunta problematizadora. É uma questão geral proveniente do tema delimitado. Então, não são várias perguntas que vocês vão fazer. Tem que ser uma pergunta geral ali, sobre a qual vocês vão dar algumas respostas. E aí, no manual, vem a citação de Gil, que é um dos autores aí dessa área de metodologia científica, que afirma que a formulação de um problema apresenta as seguintes regras. O problema deve ser formulado como pergunta, o problema deve ser claro e preciso. Então, às vezes a gente quer fazer uma pergunta muito para parecer que o negócio é complexo, a gente dá uma enrolada ali na hora de fazer a pergunta, mas não, pessoal, a gente tem que ser bem direto, bem claro na hora de fazer a pergunta, tem que ir direto ao assunto. Antes vem a contextualização, e o problema tem que ser algo bem conciso. O problema deve ser empírico,
Ou seja, pode ser algo que seja passível de teste, então não adianta fazer uma pergunta que a gente não vai ter comprovação cientificamente, né? A gente pode ter outras explicações pela religião, pelo conhecimento filosófico, mas cientificamente não tem. Se não tem resposta, não tem como ter resposta, então a gente não bota isso como problema. O problema deve ser suscetível de solução, também tem que ser algo que a gente consiga dar uma solução. E o problema deve ser delimitado a uma variável. Hipóteses. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá, 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 tá. Cheque 1. Eu vou falar a partir desse resumo bem aqui. Segundo cheque. Que aqui está como o primeiro cheque. Deixa eu ver. É isso. Depois eu volto àquela página. Pessoal, para esse primeiro cheque, preciso fazer essa ressalva aqui para vocês. Vocês já vão apresentar isso daqui, mas não vai estar ainda muito aprofundado, tá bom? Porque a gente vai aprofundando mais nos outros cheques. Então, voltando aqui. Hipóteses, né? Na tentativa de oferecer uma solução possível ao problema de pesquisa, deve-se construir as hipóteses. Segundo Gil, por hipótese, olha, pessoal, uma citação direta aí para vocês já irem observando. Segundo Gil, por hipótese, entende-se uma suposição ou explicação provisória do problema. Olha aqui, quem escreveu o manual colocou entre colchete e com 3 pontinhos aqui no começo da frase. Por quê? Porque teve uma parte aqui da citação de Gil que foi suprimida. Então, quando nós tirarmos alguma coisa daquele texto original, nós precisamos fazer essa indicação quando for uma citação direta. E aí colocou o ano da obra e a página em que se encontra essa citação. Consiste numa expressão verbal que pode ser definida como verdadeira ou falsa, como eu disse para vocês. A gente pode confirmar ou pode refutar. Deve ser submetida a teste. Se em decorrência do teste for reconhecida como verdadeira, passa a ser reconhecida como resposta ao problema. Se não, a gente diz que não se confirmou, aquela hipótese não se sustenta. A justificativa é uma explicação breve, mais completa da relevância da pesquisa, dos motivos que a justificam, o contexto do problema-tema e as contribuições da pesquisa e o modo que se deu à escolha pessoal do objeto de pesquisa. Aquilo que eu falava, né? Você vai dizer por que te interessa estudar esse assunto. Aí você pode dizer que no seu ambiente de trabalho você lida com essas questões, ou durante a sua trajetória acadêmica você já trabalhou com temáticas assim, assado. Por exemplo, Elaine, você pode fazer um resgate de algo que, por exemplo, você quis tratar no seu TCC, mas não deu mais tempo de tratar. Aí você pode pegar aquele aspecto e fazer o seu paper sobre isso, tá bom? Aí você diz na justificativa: na minha pesquisa de graduação, no curso de engenharia de produção, eu fiz um estudo sobre... Fizemos um estudo, tá? Porque como é o paper, vocês escrevem no plural. Fizemos um estudo sobre gestão de processos. Não lembro direitinho qual é a gestão. Então, este paper dá continuidade ao estudo que foi desenvolvido no curso de graduação. Tá bom? Elaine até saiu quando eu citei o trabalho dela. O objetivo. É preciso ter apenas um objetivo geral decorrente do tema delimitado e 2 ou 3 objetivos específicos que serão as etapas utilizadas para cumprir o objetivo geral. Lembre-se de que para cada objetivo deve ser usado apenas um verbo no infinitivo.
Por exemplo, analisar, compreender, entender, mapear, são verbos que você pode utilizar. E aí, fazendo essa ressalva, que é apenas um verbo que pode ter em cada objetivo. Outra questão a considerar sobre os objetivos. Não utilize verbos que não apresentem uma ação concreta, perceptível e sem abstração. Tem que buscar verbos mais concretos, que indiquem uma ação ali a ser feita durante o processo de investigação. O referencial teórico apresenta, em linhas gerais, as teorias e as pesquisas que vão dar base, que subsidiarão seu estudo. Deve-se fazer a apresentação em tópicos e em linhas gerais, de acordo com a teoria ou obra que se pretende utilizar no trabalho. Se o seu paper for um trabalho de revisão de literatura, este item deverá desenvolver teoricamente seus objetivos. Se for um estudo de caso, apresente uma discussão com a apresentação dos principais conceitos que serão utilizados para a realização da análise de campo. Pessoal, no primeiro cheque, observem bem o que eu vou dizer. No primeiro cheque, vocês vão botar essa parte do referencial teórico somente em tópicos e vão colocar os aspectos gerais. O autor tal, Gil, vamos utilizar o autor Rômulo Gomes, 2019, que trata sobre o aspecto de gestão de marketing digital, tá bom? Vocês vão botar só tópicos em linhas gerais. Quando for no trabalho final, aí não vai ser só em tópico. Vocês vão precisar desenvolver uma redação ali, escrever sobre essas teorias, tá bom? Metodologia. Você também apresenta sucintamente o caminho metodológico a ser percorrido para o desenvolvimento da sua pesquisa. É importante que você indique como está planejando fazer a coleta e o tratamento dos dados. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você diz assim: vamos coletar pesquisas ou estudos já realizados, artigos já realizados no período de 2015 a 2020 em bases de dados dos repositórios tais. Eu vou, inclusive, daqui a pouco, mostrar novamente, eu já trouxe essa informação na aula passada, mas vou mostrar novamente, bases de dados em que vocês podem buscar artigos científicos já publicados. Aí, quando vocês forem descrever a metodologia de vocês, se for uma revisão de bibliografia, pode dizer quais são as palavras-chave que vocês vão utilizar para fazer essa busca, tá bom? Professor, Oba. A Elaine falou aqui no Zap que caiu a internet dela, não está conseguindo voltar. Tá bom. Você pode permanecer mais um pouquinho, né? Só para eu não ficar... Sim. Só para eu não Mas ficar ela tá tentando voltar. Não sei se ela vai conseguir, que a internet dela parece que caiu lá. Diz para ela tentar pelo link que eu deixei no grupo. Tá bom? Tá. Eu vou continuar aqui a Mas aula. pode continuar, eu tô olhando aqui. Beleza. Então, na metodologia, você pode citar quais foram as palavras-chave que você utilizou para fazer a busca desses artigos científicos, tá bom? Então, você vai fazer o planejamento da coleta e de como você vai tratar esses dados. Se for um estudo de caso, por exemplo. Referências. Você vai dizer os livros, as revistas, os sites ou os artigos, outras fontes que foram citadas no seu texto, classificando em ordem alfabética, tá? Depois vou mandar para vocês uma demonstração de como tem que estar essas referências. Isso daí é o que tem que ter no primeiro cheque. No segundo cheque, você vai botar aqui o título, depois o subtítulo, se tiver um subtítulo na sua pesquisa, vai botar já uma indicação aqui que precisa estar no seu rodapé. O número 1 relacionado ao título tem que estar paper apresentado à disciplina Design Científico da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, UNDB. Depois você vai colocar o seu nome,
começando sempre com o sobrenome, vírgula, depois o resto do seu nome, e o nome do professor orientador. Aqui também pode estar o nome completo, por exemplo, Rômulo Fernando Lemos e o Gomes, que é o último sobrenome, pode botar todo em caixa alta. E o último sobrenome de vocês também. E aí vem um resumo, você vai fazer um resumo contando aí entre 100 e 250 palavras. Ontem também já expliquei como é que se faz esse resumo. É um resumo, pessoal, de paper. Então, nele precisa vir alguns elementos. Você tem que dizer qual é o seu objeto de estudo, o nome dos autores que você usou como referencial teórico, qual metodologia, e pode dar uma indicação já em uma linha, em uma frase, de qual resultado que você teve com aquela pesquisa. E aí você vai indicar palavras-chave, que são palavras que tenham a ver com o seu estudo e que ajudem que outros pesquisadores que investigam esse mesmo tema possam te encontrar. A introdução não precisa ainda no segundo cheque, observem aí, não precisa ainda ter introdução, que é o material que vocês vão entregar no dia, ali vendo a segunda data do calendário, que eu não consigo lembrar de cabeça, mas é na segunda data. Não precisa ainda de introdução. A fundamentação teórica é o capítulo que contém os principais conceitos e definições que norteiam a discussão sobre o tema do paper. Deve ser escrito no momento do segundo cheque e conter de 3 a 4 laudas. Pode ser subdividido em seções. Então, observem, para o segundo cheque, vocês já precisam apresentar uma fundamentação teórica. O que vai ter nessa fundamentação teórica? Vocês já vão ter ali o levantamento dos autores que vocês vão utilizar, e aí já precisa ter escrito de 3 a 4 páginas sobre aquele assunto. E aí você vai fazer depois uma discussão do tema, mas isso não é para entregar no segundo cheque. E as conclusões também ficam para o terceiro cheque. Então, no segundo cheque, o que mais importa aqui, você já tem que ter o seu resumo, título, e precisa ter a fundamentação teórica, tá bom? Tá com um pouquinho de atraso, mas vai já voltar aqui na tela para vocês. Certo. E aí, referências. É preciso que vocês elaborem uma lista com as referências utilizadas no trabalho, indicando em um breve resumo os conceitos utilizados em cada obra. Então, olha só, pessoal. Não é necessário levar as cópias dos livros e dos artigos trabalhados, mas indicar a teoria estudada a partir de cada referência. Vejam só o que precisa ter no segundo cheque de vocês. Vocês vão indicar qual o livro que vocês pesquisaram, em qual artigo científico, e vocês vão fazer um pequeno resumo, é pequeno mesmo, não é para escrever muita coisa, dizendo sobre o que cada autor daquele trata, tá bom? Aí tem um exemplinho aqui embaixo. Tem a referência, Hesse, Conrad, a força normativa da Constituição, olha aqui, começou com o sobrenome dele, e depois o primeiro nome, podia ter só a primeira letra do primeiro nome, o nome da obra em negrito, quem fez a tradução de Gilmar Ferreira Mendes, o local em que foi publicado o livro, Porto Alegre no caso, Sérgio Antônio Fabres é o nome da editora, em 1991. Aí depois que vocês colocarem essa referência, vocês vão escrever assim, ó. A partir deste livro, foi trabalhado o conceito de Constituição para Conrad Hesse. Tá bom? Vocês vão explicar em poucas palavras, em torno de 3 linhas no máximo, qual é ali o aspecto central daquele livro, tá? Então, lembrem que para o segundo cheque é preciso ter isso. Teve dúvida? Consulte o manual de paper que está na plataforma, ou pode também mandar uma mensagem para o professor Rômulo, que eu vou estar à disposição para vocês. Aqui tem um esboço mais ou menos de como pode ser estruturada a sessão de vocês. Então vai ter introdução, fundamentação teórica. Aí, por exemplo, na fundamentação teórica,
esse autor fala sobre 2 temas distintos. Para não ficar um texto muito cansativo, para ficar até mais bem dividido, vocês podem fazer algumas sessões, tá bom? Para dividir aquele tema. Sessões e subseções. Uma ressalva aqui. Os alunos deverão demonstrar a divisão que pretendem seguir para a produção do paper. Olha só, no segundo cheque, você já tem que apresentar um esquema como esse bem aqui, ó. Voltando aqui, que vai aparecer para vocês. Tá meio lento, mas vai já aparecer. Esse esquema que eu acabei de mostrar para vocês, esse esboço do texto com a estrutura das sessões, já precisa vir no segundo cheque, tá bom? Mas não com esses nomes aqui. Vocês já vão botar os nomes, por exemplo, sessão secundária, não vem com o nome sessão secundária. Tem que vir com o nome do tema que vocês estão abordando, tá bom? Ressalta-se que a introdução e a conclusão serão os últimos tópicos a serem elaborados e não precisam constar no segundo cheque. E aí vamos para o trabalho final, que é o trabalho que mais vale ponto, né? Vale 7 pontos. A versão final do paper, de acordo com este manual de papers, e com criteriosa revisão textual e da ABNT, valerá 70% da nota. Fica a critério do professor a apresentação de seminários acerca da temática do paper. Nesse caso, pode-se redistribuir a pontuação. Pessoal, não sei ainda se vai ser possível a gente fazer a apresentação do paper, né? Se nós estivéssemos naquela modalidade presencial, cada pessoa depois faria a apresentação da sua pesquisa e dos resultados a que chegou, tá? Então, por enquanto, tá valendo aí a ideia de que vocês vão entregar o paper, vão me mandar o paper, valendo 7 pontos, essa parte final. Lembrando que o segundo cheque vale 2 pontos e o primeiro cheque vale 1 ponto. Vamos ver o que precisa constar no terceiro cheque. Eu vou passar isso aqui do estudo de caso. Não, preciso falar um pouquinho sobre ele. O que vai mudar? É porque eu ia falar só sobre o outro tipo de paper, porque é o que vocês vão fazer nesta disciplina. Mas eu já preciso dar uma pincelada para vocês de como vocês vão trabalhar em caso de estudo, tá bom? Que pode ser cobrada, essa modalidade aí pode ser cobrada em outra disciplina. Então, tem todos os outros aspectos que tem no outro caso, quando é um paper de revisão bibliográfica, mas neste caso, além da fundamentação teórica, observem bem, se for um paper estudo de caso, além da fundamentação teórica, é preciso também apresentar a metodologia. Apresentar o método empregado na pesquisa, a caracterização do local de estudo e a classificação de pesquisa. Deve-se, neste item, destacar as técnicas utilizadas na obtenção dos dados. É porque no estudo de caso, nós vamos cair no campo. Nós vamos a campo levantar dados, informações, vamos fazer entrevistas, vamos fazer questionários. Então, todos esses passos precisam ser indicados na metodologia. E aí, no segundo cheque, já é cobrada a metodologia, tá? Devem ser descritos a seleção da amostra, quais foram os critérios para você selecionar aquela amostra, qual é o tamanho e a população da amostra. Eu vou estudar alguma coisa na minha empresa, mas quantas pessoas eu vou entrevistar? Quantas pessoas eu vou aplicar? Com quantas pessoas eu vou aplicar questionário, tá bom? E tem que ser uma amostra ali que, dentro das estatísticas, seja válida. Elaboração dos instrumentos e determinação das estratégias de coleta. Como foi feita a coleta dos dados? Eu preciso dizer como que eu coletei aqueles dados.
Por que, pessoal, que na investigação científica é importante que tenha essas informações? Porque a ciência ela se valida pela possibilidade de aqueles testes poderem ser refeitos por outro pesquisador para que ele comprove aquela conclusão a que você chegou ou para que ele refute aquela conclusão, tá bom? Então, por isso que há toda essa sistematização, porque todos os procedimentos que foram utilizados precisam estar ali documentados para que outro pesquisador, de repente, possa refazer a pesquisa para validar as suas conclusões. Então, como foi feita, que equipamentos foram utilizados, qual estrutura. Eu faço uma determinação do plano de análise, como que esses dados, depois que eu coletei esses dados, como é que eles foram analisados, né? Eu utilizei algum software para fazer um processamento desses dados. Quais foram os critérios de classificação? Quais foram as categorias que eu criei para fazer aquela análise, né? E fazer também uma previsão da maneira que eu vou apresentar aqueles resultados. Isso daí se for um paper de caso, de estudo de caso. Também não precisa apresentar ainda os resultados em discussão, nem a conclusão. A referência segue o mesmo critério lá do paper bibliográfico. O esboço também, incluindo mais a questão aí da metodologia. E aí, pessoal, no trabalho final, todos esses aspectos que eu apresentei para vocês já precisam estar completos. Já tem que estar com introdução, com conclusão, tem que ter... Já precisa ter finalizado... Cadê? Já precisa ter finalizado... deixa eu só... Tô me atrapalhando aqui com as mudanças de câmera. Então, precisa ter finalizado a sua introdução, já ter aperfeiçoado até a fundamentação teórica, a metodologia, se for um estudo de caso, e já tem que ter feito as conclusões e faz a apresentação de todas as referências. Então, no primeiro cheque, você só faz ali o resumo, você apresenta os seus objetivos, dentro desse resumo, a hipótese também aparece... aliás, não. Esquecem essa parte, porque isso daí vai aparecer na introdução de vocês, tá bom? Então, no primeiro cheque vai ser cobrado ali, segundo o manual, o resumo de vocês e a fundamentação teórica, e lá uma descrição de quais referenciais teóricos foram utilizados para fazer aquela pesquisa. Lembrando que o referencial tem que estar ali com um resumo de pelo menos três linhas do assunto e do tipo de abordagem que aquele autor que você escolheu apresenta, tá bom? Isso para o primeiro cheque. O segundo cheque, cada vez mais vai se ficando mais complexo, né? E mais completo também o trabalho. Até chegar na última entrega, que vai ser, no nosso caso, no dia 28 de abril, em que você já vai apresentar o seu paper completão. Tem que ter resumo já bem estruturadinho, introdução, o desenvolvimento, as conclusões e o teu referencial teórico ali bem estruturado, tá bom? Alguma dúvida? Pedro, que ainda continua aqui online, alguma dúvida, Pedro, sobre o paper? Como é que você avalia? Parece ser fácil, parece ser tranquilo para fazer o trabalho? Ou quais foram tuas principais dúvidas? Professor, assim, para mim é algo novo, né? Eu não tinha ainda experiência com essa questão de papers, mas, assim, pelo que o senhor passou do começo ao fim, deu para pegar um pouco do que vai ser feito durante, até porque na prática a gente vai conseguir fazer, dar continuidade, né? Eu vou estar relembrando os assuntos
como acho que vai ter na plataforma também. Uhum. Mas como a aula foi muito bom, foi bem proveitoso tá pegando essas primeiras impressões do paper. Então, ótimo. Então, só para relembrar, pessoal, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem consultar o manual de paper que está lá na plataforma. Vejam, deem uma lida. Quando vocês estiverem escrevendo e produzindo o que vai ser o primeiro cheque, o segundo cheque e a entrega final, vocês dão uma olhadinha lá no manual. Eu vou precisar no primeiro cheque levantar as hipóteses, o objetivo, a justificativa e tal. Então eu já sei que vai ser naquele padrão que eu vou entregar o primeiro cheque. No segundo cheque já vai precisar isso, aquilo. O padrãozinho também está no manual. E para o trabalho final, todos esses elementos bem construídos. Mais uma vez, se tiverem dúvida, consultem o manual na plataforma. Isso vai valer para a vida acadêmica de vocês toda aí na UNDB. E eu também estou à disposição para ajudá-los no que for possível, tá bom? Só não deixem para procurar o professor na última hora, que aí talvez eu não consiga ajudar muito vocês, tá? Procurem com antecedência. Eu vou só voltar a apresentação aqui num aspecto, em dois aspectos, na verdade. Só para a gente relembrar. Não, peraí. Não projetou. Agora eu acho que vai aparecer. Tá demorando um pouquinho, mas acho que vai aparecer. Cadê? Tá aparecendo para você aí, Pedro? Ainda apareceu. Prazo de pontuação. Engraçado, para mim não apareceu aqui no celular. Mas vamos lá. Pessoal, prazos. Primeiro cheque, 10 de abril de 2020. Próxima sexta-feira, vocês já têm que me entregar a primeira parte do trabalho de vocês. Consultem o manual para ver o que precisa ter, para relembrar. Segundo cheque, no dia 17 de abril de 2020, valendo 2 pontos. Trabalho final no dia 28/4, valendo 7 pontos. Tá bom? Botei aqui só para relembrar. E vou expor de novo esse slide aqui, que eu já até apresentei esse assunto na aula passada. Mas, pessoal, não saiam só jogando as palavras-chave no Google e pegando trabalho aleatório. Busquem pesquisas científicas que tenham ali um pouco mais de critério para publicação. Vocês podem buscar isso no Periódicos da CAPES, na Cielo, ou se for buscar no Google, usem o Google Acadêmico, tá? E lembrem-se, nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Reescrevam com suas palavras e o que vocês tirarem literalmente do texto de outro autor, façam a citação direitinho, usando aspas e colocando a referência do autor. Beleza? Então, pessoal, com isso, finalizamos hoje a nossa aula. Pedro, muito obrigado por ter permanecido aqui comigo até o final desta tranquilo. aula. Muito obrigado. E, pessoal que não apareceu hoje para a aula, apareçam, tá bom? Nosso próximo encontro vai ser no dia 27 e no dia 28 de abril, já para a entrega final de vocês, tá? A gente se encontra pela plataforma, também lá no grupo do WhatsApp. Uma boa noite aí para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite. Valeu.